Olá pessoas, tudo bem? Mona Lisa do blog Dividindo Experiências e hoje nós vamos falar sobre o livro Stalker da Terry Fisher, da editora Faro. Bom, esse é um livro que eu gostei bastante de ler. Não foi um livro que, oh meu Deus, eu amei esse livro. Tá, tudo bem. Mas foi um livro legal, acho que toda leitura a gente pode tirar um aproveitamento. Então hoje isso aqui não é uma resenha, tá gente? É só as minhas considerações sobre o livro. Perdoem aí o barulho porque estamos de férias em casa e temos crianças e crianças em casa, por isso os barulhos de fundo talvez não agradem a uns, mas agradem a outros. O importante é dizer que nós estamos de férias e tem crianças nessa casa. Bom, esse livro eu comprei lá no site da Tag Experiências Literárias. Eu gostei muito do título porque me lembrou stalker, de stalkeando, de observar, de fuçar. Então eu li também a resenha, a sinopse dele lá no site, eu gostei bastante e me chamou a atenção. Basicamente esse é um livro que ele vai contar a história da Fig. A Fig é uma mulher que teve um aborto espontâneo e depois desse aborto ela teve crises e mais crises e ficou totalmente louca. Não louca, ela ficou com um distúrbio chamado... Na verdade eu falei errado, não é distúrbio, é transtorno de personalidade paranoide. E o que seria isso? Como são essas pessoas que têm esse transtorno? São desconfiados crônicos, sempre à espera de que outros irão molestá-los, enganá-los, conspirar contra eles e traí-los. Culpam os outros por seus problemas com outras pessoas e outras circunstâncias e atribui suas dificuldades a fatores externos. Em vez de reconhecer a própria atuação nos conflitos interpessoais, eles tendem a se sentir incompreendidos, maltratados e vitimados. São hostis e com tendência a sofrer ataques de fúria. Enxergam seus próprios impulsos de não aceitação em outras pessoas, em vez de em si mesmos, e, portanto, estão inclinados a atribuir injustamente a hostilidade aos outros. São controladores divergentes do contra ou sempre prontos a discordar e a aguardar ofensa. Despertam desaprovação ou animosidade e não têm amizades próximas nem relacionamento. Apresentam distúrbios de raciocínio, além de pensamentos paranoicos. Suas percepções e julgamentos, por vezes, são estranhos e idiosincráticos e se tornam facilmente irracionais em situações que despertam emoções fortes ao ponto de parecerem delirantes. Bom, já deu para perceber que esse transtorno envolve tanto a parte psicológica da pessoa quanto a parte social. Voltando aqui pro livro, vamos começar falando aqui dos personagens. Nós temos ali 3 personagens centrais e alguns personagens secundários. Entre eles estão a Fig, a Mercy, o Darius, a Jolene e o George. A Fig é a Stalker, que é a pessoa que tem o transtorno. O Darius é o marido da Jolene, que é a mulher escritora da história, aqui é perseguida. O Darius é o marido dela e ele é psicólogo. A Mercy é a filha da Jolene e o George é o marido da Fig. O livro é dividido em 3 partes, então a primeira parte ela vem sendo narrada pela Fig, que coloca todo o seu ponto de vista. A segunda parte é narrada pelo Darius e tem um conteúdo assim um pouco mais, digamos, como posso dizer, Joyce? Tem um conteúdo assim mais caliente, é mais pesado, né? Uma coisa mais descritiva, mais íntima. Tem uma intimidade a mais. Uma intimidade a mais, exatamente. Se você não curte esse tipo de intimidade, é melhor não ler. Então, assim, a narração do Darius faz com que a gente meio que entre na cabeça, assim, masculina
e consiga entender como eles pensam, como eles analisam a situação. E a terceira narrativa é a da Jolene, que assim foi a narrativa mais racional de todas pra mim. E ali na narrativa da Jolene a gente vem compreendendo e ela vem costurando toda a história que até então em alguns momentos fica um pouco perdida, né, no contexto, você não consegue muito bem imaginar. Mas não que seja uma leitura difícil, tá? É um livro que ele exige um pouquinho mais, mas é uma leitura super de boas pra fazer, assim, agradável. Logo no começo do livro, mais ou menos ali pela página 28, a Fig é diagnosticada com esse transtorno. E ela diz que ela não tem esse transtorno e aí acaba se desvinculando da médica, da psicóloga que até então tratava ela. E decide que por si só ela vai viver e é isso aí, entendeu? Ela não tem doença nenhuma, que aquela médica é louca. Inclusive, tudo que eu acabei de ler pra vocês, ela faz toda a análise e diz que ela não tem nada daquilo e que aquela médica é louca. Esse transtorno ele faz todo sentido no livro com o decorrer da narração. Por quê? Porque você consegue analisar o livro. Eu consegui captar mais a história somente na terceira narração, que foi a da Jolene. Mas você consegue ver a mesma situação de diversos pontos de vista. Você consegue ver a situação do ponto de vista da Fig, do ponto de vista do Darius e do ponto de vista da Jolene. O transtorno da Fig fazia com que ela acreditasse, na verdade ela criava toda uma situação na cabeça dela e ela acreditava que aquela situação era ela quem estava vivendo. Por exemplo, ela ficou com essa obsessão pela Jolene. Ela foi a um parque, viu a Jolene com a filha dela brincando no parque e criou toda essa concepção, porque ela percebeu que a Jolene tinha um cabelo preto, a menina tinha um cabelo loiro e que de repente aquela menina que tinha mais ou menos ali a mesma idade que a filha dela teria, seria a filha dela reencarnada. Então ela começou a criar toda essa fantasia, começou a perseguir a Jolene, foi na casa dela, começou a dar voltas no quarteirão. Eu esqueci de falar no começo do vídeo que ia ter spoiler, né? Fala agora, tipo, faz a partezinha. Gente, esse vídeo tem spoilers. A Fig não tinha segurança nenhuma no que ela pensava, no que ela falava, como ela se vestia, sobre a sua parte física, então ela não era segura de si. Ela não conseguia se aceitar. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a segunda narrativa, que é a narrativa do ponto de vista do Darius. O Darius é aquele tipo de marido que a gente, até então, pela narrativa da Fig, a gente imagina que ele seja um marido dedicado à família, que ele é um cara super bacana, um cara trabalhador, mas quando a gente chega na parte da narrativa dele, a gente começa a perceber que o cara é um safado, um descarado, entendeu? Tô entendendo. Entendeu? E assim, gente, ele tinha um problema que ele não conseguia. Tudo ele imaginava. Como chama aqueles problemas que a pessoa. O Darius, ele tinha esse problema, ele saía com várias clientes, pacientes dele do consultório do qual ele atendia. Ele ficava fantasiando o seio das pacientes, a vagina, né? Não dá pra falar. Pepeca. Ele ficava fantasiando a pepeca, entendeu? Das clientes dele. E assim, gente, a narrativa dele é uma narrativa que você fica... Meu, que cara louco. É sério, gente, vai por mim. Eu fiquei chocada quando chegou na parte da narrativa dele. E até então eu tava achando o livro assim meio chatinho, meio, né? Quando chegou assim na narrativa dele assim, eu falei, nossa, será? Isso aqui tá bem interessante, vamos continuar, né? E aí eu continuei a leitura, gostei. Quando chegou na parte da Jolene, eu fiquei muito encantada, porque é uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher decidida, que se aceita, que sabe o que quer. Ela é uma escritora na história.
Ela é uma escritora famosa, mas ela não... Os livros dela são famosos, mas ela usa pseudônimo, ela não quer contar quem ela é de verdade. E a Mercy não é filha do Darius geneticamente, ela é filha do Ryan, que é um outro personagem que tá na história. Então é bem legal esse entrosamento que ela faz, e do ponto de vista dela narrando. Ela começa a costurar um monte de coisa e começa a entender o que certa coisa quis dizer. Ela recebe também neste momento do livro uns vídeos do Dario no banheiro da casa dela fazendo as coisas erradas, chamando as pessoas pra ir lá. Uma coisa que me incomodou muito no livro foi que alguns personagens tiveram mais importância sobre a perspectiva da Julene. Um deles foi o George, que era o marido da Fig, que até então ele só era mencionado no livro, ele não aparecia em momento nenhum em situações. E sobre a perspectiva da Julene, ele aparece e ele tenta contar pra Julene, mas ela já tinha descobrido que os dois tinham um caso e coisa e tal, Em suma, eu achei o livro muito legal, mas nada que seja muito grandioso ou que tenha me deixado assim, pensativa, como um Gabriel Garcia Marques, né, que me deixa muito chocada após a leitura, mas... Então é isso, é um livro legal, ok, eu dei 2,5 estrelas, fui 3 no Scooby. Inclusive tem o meu endereço do Scooby aqui embaixo, depois me sigam por lá. Eu tô conseguindo atualizar lá com mais frequência e postar, porque eu sempre esqueço de atualizar lá, mas agora eu tô me policiando em relação a isso um pouquinho mais. Vou deixar aqui embaixo também a resenha que eu já publiquei desse livro lá no blog, para vocês lerem um pouquinho e acompanharem. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e compartilha aí nas suas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido e tchau!